Novembro Azul, você já fez o toque? Fica comigo que eu vou trazer uma pessoa que vai te ensinar sobre o toque. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer novamente aqui essa sumidade na área da urologia e brincando aqui do toque. Hoje não vai ter queijo, não vai ter vinho, mas vai ter tudo sobre o toque, né, doutor? Como é que vai, doutor Jamal? Exatamente, eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo, cumprimentar você, doutor Plácido, toda a sua equipe aí do estúdio, e dizer da importância, né? É que o medo do homem é o toque, mas você tem que deixar esse de lado e se preocupar com a sua saúde, né? Isso que é o mais importante, porque só vai lembrar dessa frase minha quando você estiver numa cama hospitalar ou na sua residência, num sofrimento de um câncer de próstata, por exemplo, como tem um amigo meu que teve câncer de pulmão por causa do cigarro, e ele estava numa fase terminal e falava para mim, se eu tivesse ouvido meu médico quando falou, para de fumar, e não ouvi, infelizmente eu estou nesse estado. E você que está me assistindo exatamente vai lembrar dessa frase lá na frente. Por isso que é importante você cuidar da sua saúde. Doutor, e essa frase ficou, né? O queijo, o vinho e o dedinho, né? Foi muito engraçado. E é bom a gente brincar. Quem está brincando muito agora também é o Antônio Fagundes, né? E eu acho que é interessante essa brincadeira para se soltar, descontrair, porque o homem ele cria um preconceito de que algo vai acontecer com ele, dele fazer o toque. Eu vou ficar afeminado com o toque. E não tem nada disso, né? E como que os pacientes que te procuram lá? Eles ainda chegam com receio ou não? Tem a resistência? Isso aí é uma boa pergunta, Dr. Plácido. É o seguinte, quando o paciente está lá na sala de espera, a gente vê um paciente comentando com outro, eu jamais vou fazer o toque. Mas quando ele entra dentro da sala, ele muda totalmente. Tá? A gente começa a fazer a anamnese, as perguntas, ver como está a saúde dele, principalmente o jato urinário, assim, e ele já me interrompe, doutor, se precisar fazer o toque, eu estou à disposição. E lá na sala, ele não falava isso. Então, você vê que é um preconceito. E aquilo que você falou, não muda nada do homem, tá? De tirar o machismo, ou mudar de sexualidade, não tem nada a ver, tá? Isso aí é um mito, é uma preocupação de todo homem, mas na realidade é um exame necessário, tá? A mesma coisa quando o homem, por exemplo, vai fazer um exame da hemorroida. Às vezes o proctologista ele vai ter que fazer um toque, vai ter que avaliar a parte do ânus lá dentro. É um toque também, né? Então, não tem uma diferença entre um e o outro. O importante é a gente cuidar da nossa saúde. As pessoas... o preconceito acaba sendo muito complicado, porque a gente percebe, conversando com os amigos, falou, não vou fazer o toque não, vou fazer o PSA, mas creio eu que não é tão, num diagnóstico tão bem quanto um toque, né? Exatamente, não é 100%. O toque, na realidade, ele te dá uma informação exata, porque você está sentindo ali. Está vendo a sensibilidade da próstata, se está dolorida ou não, se está vendo a parte como que ela está, se está rugosa ou lisa, porque tudo isso aí transforma em informações importantes. E também você vai sentir a consistência, se está dura ou mole, porque quando você palpa uma próstata e sente que ela é mole, isso é bom sinal. Agora, quando você passa como se fosse um osso, uma coisa dura, aí sim, aí você vai desconfiar. Ou uma prostatite, um processo infeccioso, inflamatório, ou um começo de um câncer. Fora que você também sente se tem algum nódulo, né? Alguma calcificação dentro da próstata. Então, tudo isso aí, todas essas informações, realmente é transmitida pelo toque. Inclusive, quando lá atrás, quando me formei e comecei a fazer minha especialidade, o ultrassom estava no início.
tá? Pouca gente fazia ultrassom e não tinha o PSA. E quando o paciente vinha para fazer o exame, a gente não tinha outra alternativa a não ser o toque. Então, o paciente que comparecia, porque ele ia lá consciente que ia fazer o toque, tá? É diferente de hoje. Hoje o paciente chega lá, você faz uma avaliação, né? Você pede os exames, alguns exames complementares, para no retorno, se for achar que precisa do toque, aí você faz. Mas lá atrás era diferente, tá? E por isso que poucos pacientes ou poucos homens que iam no consultório do urologista, porque eles tinham medo exatamente disso. Porque entrou no consultório, ele não sai sem fazer o toque, tá? Então, os homens realmente tinham medo disso. E iam, por quê? Porque era uma necessidade. Era uma questão da sua saúde que está em risco. Então, ele aceitava numa boa, tá? Hoje, a gente observa o seguinte, uma mudança assim. As mulheres têm um papel muito importante nas consultas dos homens, porque ela fica atrás do marido, do pai, do irmão, do tio. Aliás, até ela chega a marcar as consultas nas unidades de saúde, no consultório particular ou privado, tá? Por quê? Porque ela se preocupa mais do que nós, os homens. Então, eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade de parabenizar todas as mulheres, né, por essa iniciativa que ela cuida da saúde da sua família, os homens da sua família, e continuam firmes assim, porque é muito importante isso. E lembrar, doutor Plácido, quando você descobre o câncer no início, praticamente a cura é 100%. Tá? Então, para que retardar e deixar para chegar na última hora, e aí você não tem outra alternativa a não ser quimioterapia ou radioterapia? Então, você, homem que tem mais de 40 anos, você tem que começar a fazer seu exame todos os anos. Porque tem alguns homens que acham que é uma vez na vida. Não é, é todo ano. E quem tiver, por exemplo, algum familiar, pai, tio, alguém que teve câncer de próstata, é recomendado que ele faça a cada 6 meses. É muito importante isso, tá? Esquece o dedo, esquece o toque, tá? Mas cuida da sua saúde, que é o mais importante. Olha só, uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque assim, no Brasil a gente tem cada mês uma cor, né? O mês, nós estamos no Novembro Azul, que é o mês da prevenção do câncer da próstata. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que o câncer não dá só em novembro, que é necessário ter esse acompanhamento periódico, né? Porque as pessoas deixam para, ou mesmo essas campanhas, ou até mesmo essa entrevista, acaba sendo um sinal de alerta. Mas a gente não pode esquecer que prevenir, independente de qual fase do mês, do ano, é importante, né? Porque a prevenção, como o senhor falou, o que pode, por exemplo, a pessoa constatou um sinal, o senhor constatou lá no toque um sinal. Quais são os tratamentos que podem ser feitos? É só cirúrgico? É químio? É rádio? Como que pode ser feito? Tem medicações para evitar isso, melhorar isso? Como que é? Bom, Novembro Azul, na realidade, todo mês do ano é Novembro Azul, aquilo que você falou. Então, nós temos que não ficar esperando, porque a doença ela não espera vir só num mês só, e no mês seguinte vai vir outra doença. E sim, ela pode aparecer qualquer dia, qualquer mês. Então, você, homem, tem que fazer periodicamente, anualmente. Por isso, doutor Plácido, eu falo assim, todo homem deve fazer seu preventivo anualmente, procura fazer no mês do seu aniversário, porque ele não vai esquecer. Legal. Tá? Não vai esquecer que naquele mês que ele faça aniversário, ele pode comemorar antes ou depois dos exames, não importa. E aí sempre eu falo assim que o médico, o paciente tem que procurar anualmente, a partir dos 40, 4 especialistas. Tá? Que é o cardiologista, que é muito importante para fazer a prevenção de colesterol, triglicéridos, ver como está o coração, as artérias coronarianas, tudo isso aí. O segundo, o oftalmologista, porque você sabe que a partir dos 40 começa
além de encurtar a visão para perto, ele também tem uma doença chamada glaucoma, que é a hipertensão ocular, que ela começa a aparecer a partir dos 40. E essa pressão ocular é diferente da pressão arterial. Às vezes a pessoa tem pressão arterial normal, mas ele tem glaucoma, que é a hipertensão ocular. E se ele não cuidar, isso aí pode levar à cegueira com o tempo. E o terceiro seria propriamente o urologista, e o quarto seria o dentista, né? Que é para fazer a prevenção do câncer da boca, porque às vezes a pessoa tem uma lesão, uma irritação na gengiva, alguma coisa assim, ele não liga. E as outras especialidades, não é que vai abandonar. À medida que vai aparecendo as queixas, ele procura, porque o próprio cardiologista, inclusive, que acaba fazendo clínica médica, ele também avalia o paciente, ele pode dar as dicas, os encaminhamentos, tá? Agora, em relação à sua pergunta sobre o tratamento, lógico, primeiramente nós temos que fazer o diagnóstico, né? Fazer uma classificação, ver o tamanho dessa próstata, se está levemente aumentada, se é média, se é grande, tá? Ver, porque a próstata ela tem 3 tipos de doenças. Tem a prostatite, que é uma infecção, que ela pode atingir qualquer faixa etária, desde um jovem até uma pessoa de 100 anos, tá? Aí o tratamento, lógico, é com antibiótico, anti-inflamatório, porque nessa fase aí, principalmente os jovens, normalmente ela acomete a infertilidade masculina. Porque 80% dos homens, eles não têm sintomas, seja qual uma das 3 doenças, não sente nada. Então, nessa primeira fase, que é o prostatite, normalmente o casal está tentando ter um filho e não acontece. Aí, primeiro que procura o casal é o ginecologista. Isso é errado. O casal infértil tem que procurar primeiro o urologista, porque o exame do urológico é mais fácil. Olha só, tá vendo o quanto é importante você prevenir? Agora a gente vai dar uma pausa que a gente vai para o YouTube, mas você vai no link da bio do jornal e vai lá para o YouTube para você continuar assistindo, porque vai ter mais coisa interessante aqui que pode te ajudar a prevenir. A próxima pergunta que eu vou fazer aqui, eu tenho certeza que vai ser importante você escutar, então fica comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Doutor, em cima do que o senhor está falando, para a gente alertar quem está assistindo a gente agora nesse momento, independente da idade, porque o senhor falou dos novos ali, né, e me chamou a atenção, mas independente da idade, 40, 50, o que o homem que está assistindo pode chamar de atenção, porque a gente sabe que a próstata às vezes não dói, né, não tem sinal. O que ele pode prestar atenção no corpo dele, que fala, puxa, eu preciso de um urologista. Eu tenho que ir no urologista e nem não necessariamente ele vai ter que ir lá fazer o toque. Às vezes pode ser ter 30 anos, como o senhor falou da fertilidade ali, mas quais são os sinais, o que ele pode perceber no corpo dele que pode estar tendo algum problema com a próstata dele? Bom, o primeiro ponto é a idade. A partir dos 40 ele deve, independente se tem sintoma ou não, começar a fazer seu preventivo, né? Segundo ponto, 80% não sentem nada, absolutamente nada. Os 20% podem sentir disúria, que é a dor para urinar, sangue na urina, pode ter urgência urinária, dá vontade de urinar, tem que correr no banheiro, senão acaba molhando a roupa. À noite, levanta várias vezes. Observar o jato, se é fino, normal, tá? Isso é muito importante. Isso é importante, hein? Porque às vezes a pessoa vai ali e não consegue urinar perfeitamente, ou demora para esvaziar a bexiga. Ou muitas vezes ele vai lá, urina um pouquinho, sai do banheiro, aí não passa nem 5 minutos, dá vontade de voltar de novo. Fica pingando. Fica pingando. Tudo isso aí
são sintomas importantes, né? São sinais de alerta que essa pessoa está tendo algum problema prostático. Se ele não cuidar, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma retenção urinária e vai ter que procurar a UPA, o pronto-socorro, e passar uma sonda. Você deve ter visto algumas pessoas usando aquela bolsa com a sonda. Exatamente aquelas pessoas que não fizeram o exame ou deixaram de ser acompanhadas, e quando ele viu, ele não consegue urinar absolutamente nada. Aí começa a sentir muita dor, principalmente na região da bexiga, aí sai correndo para uma unidade de emergência para poder passar uma sonda e aliviar. Então, basicamente, os sintomas são mecânicos, tá? Por quê? Porque a próstata é uma glândula que tem 3 lóbulos. Então, eu sempre costumo falar assim, se você passar a mão na sua garganta, você vai sentir umas 2 bolinhas, que é o lóbulo. E a próstata tem 3. E ela rodeia a primeira parte da uretra masculina, essas 3 lóbulos ou 3 bolinhas aqui, semelhante à garganta. E aí, a partir das 40 anos, ela começa a crescer e fechar o canal. E esse fechamento do canal vai obstruindo, porque a bexiga está diretamente ligada com a primeira parte da uretra, que é a uretra prostática. Tá? Então, quando a urina sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata. Por isso que quando ela aumenta e começa a fechar o canal, a pessoa começa a ter dificuldade para urinar, fazendo força para urinar. Tá? Tudo isso aí, inclusive, pode até levar à formação de hérnia inguinal, em virtude disso, ou até hérnia umbilical, devido a esse esforço físico que ele faz muito para urinar. Então, é muito importante. Agora, eu lembrei um fato importante, eu acho que não podemos esquecer, que o mês passado foi o Outubro Rosa da mama, câncer da mama. E o homem pode ter câncer de mama. Inclusive, você, homem, como você me perguntou, o que ele vai sentir, se você perceber que a sua mama está aumentando, ou na palpação se sentir um caroço, alguma coisa diferente, tem que procurar o mastologista, o clínico, para dar uma avaliada, fazer ultrassom, porque a incidência de câncer de mama é pequena nos homens. Mas tem aumentado. Né? Mas tem aumentado. Então, às vezes, o homem acha que ele não tem, porque não tem mama, mas mesmo com a mama pequena, ele pode ter câncer de mama. E aí eu ouvi falar que anda aumentando muito mesmo. Exatamente. Doutor, a gente está chegando aqui na fase final da entrevista, mas eu queria chamar a atenção porque é o seguinte, eu acho que todos sabem, quem está assistindo aqui a entrevista, o senhor é vereador, mas o senhor clinica, né? O senhor clinica e o senhor está tanto na rede particular como também na rede pública, né? Eu falo isso porque eu quero pedir, a gente pode colocar aqui as suas redes sociais, porque quem está assistindo quiser tirar dúvida e tudo mais, o senhor continua a vida ativa, né? Sim, eu continuo atuando como vereador e como médico, porque a minha profissão é médico, né? Eu gosto da medicina, eu atuo tanto no meu consultório, na rede pública, e também a gente faz o social, os mutirões de saúde nos bairros, na associação dos moradores, onde a gente faz os atendimentos através do ultrassom, porque eu tenho um ultrassom portátil, né? Ontem mesmo eu estive lá na Santa Mago, fizemos uma mutirão, onde eu atendi mais ou menos uns 25 pessoas. Então, eu continuo. Então, se você tiver uma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, será um prazer te atendê-lo, e conforme for, a gente pode até marcar uma consulta de cortesia para você, para te avaliar melhor. Doutor, prevenir é o melhor remédio, né, doutor? Olha, não tem melhor, tá? Não tem melhor que a prevenção, porque eu que atuo na área, já vou fazer 40 anos no final do ano, né? A gente observa, né, que já se passaram várias gerações, já tive vários pacientes, alguns já faleceram, outros continuam, e exatamente aquele paciente que teve pouco tempo de tratamento, porque infelizmente nós pegamos ele numa fase adiantada. E aí quando você conversa com ele, fala, doutor, eu era cabeça dura, né, e não sabia. Se eu tivesse procurado no início, não estava nesse ponto. Então você que está me assistindo, antes de você se arrepender lá na frente, comece a fazer seus exames agora.
Tá? Esquece do toque, nós temos alternativas através do PSA, através do ultrassom. E quando você retorna e esse exame estiver alterado, você mesmo que vai pedir para mim fazer o toque. Não é eu que vou convidar, é o contrário. O paciente, porque normalmente quem de nós não faz um exame e quando está lá fora sozinho, ele abre para ver o resultado. E ele percebe, hoje ninguém nasceu ontem, né? Hoje tem o Google, até que ele vai ler ali, tem vai o Dr. colocar. Google, exatamente. Então, o próprio paciente entra e fala, doutor, olha, o negócio está feio, tá? Eu acho que eu vou ter que fazer o toque. Se o senhor quiser fazer, eu estou pronto. Então, veja como as coisas inverteram. E graças a Deus, eu vejo que os homens hoje estão procurando em um número muito, muito maior do que o passado, porque devido ao medo da doença, o fator das mulheres também tem contribuído bastante. Então, isso é muito importante. Eu fico feliz com isso, porque é assim que a gente faz a prevenção. E é assim que a gente evita as complicações do câncer de próstata. Que bom, doutor, eu quero te agradecer demais. Mas me chegou uma pergunta aqui, pediram para você estender a mão para saber qual o dedo que o senhor usa aí, como é que é, qual que é o particular, qual que é o SUS, qual que é o convênio. A gente faz o exame com um desses 3 dedos. Isso aqui é paciente particular, isso aqui é paciente de convênio, CACEMES, Unimed, todos os outros convênios, isso aqui é do SUS. Mas o que eu vejo lá no consultório, a pessoa chega lá na frente, paga particular, e quando ele entra na minha sala, fala, doutor, eu paguei particular lá na frente, mas eu quero ser atendido pelo SUS. É isso aí, doutor. Obrigado, viu, de coração. Obrigado, foi um prazer enorme aqui, estou à sua disposição sempre. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Tá. Obrigado a todos. E obrigado que você ficou até aqui. E semana que vem a gente vai ter um intervalo, tá? Nosso estúdio vai trocar de local. Então, semana que vem nós não vamos ter entrevista, mas com 15 dias estaremos de volta aqui com novidades aí, com 2 novos estúdios, tá bom? Até daqui 15 dias. d1noticias.com, a notícia no seu celular.